Segundo Crônicas 20, Deus dá vitórias a Josafá. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós? E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe,
e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso, chegou Judá a um lugar alto do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Berá, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Berá, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, pois o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto seu coração para com Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que forem a Tarsis. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis.